Vamos continuar agora com os processos de amostragem, aula 74. O que é amostragem? É o processo de selecionar parte de uma população, amostra, para representar o todo, permitindo estimar características quantitativas ou qualitativas com segurança estatística, beleza? Então percebam que a amostragem ela pode ser qualitativa também, qualitativa, né? Exemplos: medir o volume médio de madeira em 10 parcelas para inferir sobre 500 hectares. Pô, tranquilo, parece tranquilo. Contar ninho de aves em 5 transectos para estimar a densidade populacional. Coletar solo em 3 pontos por hectare para avaliar a fertilidade ou contaminação, tá bom? Então tudo isso é processo de amostragem aplicado aí que dá para aplicar a diversos casos. Questões agrárias, questões florestais, como nós estamos vendo. Por que usar a amostragem? Reduz o custo e tempo de campo, né? Isso é ótimo. E permite o controle estatístico dos erros, da base quantitativa a relatórios, laudos e decisões. Quanto mais índices, melhor para um profissional realmente conseguir tirar conclusões acerca daquilo. É exigido em normas técnicas, inventário florestal, fauna, solo e etc. Parâmetros estatísticos essenciais. Vai ter a média amostral, todo mundo aprendeu no ensino médio, o X com tracinho em cima, o valor médio observado nas amostras. A variância, também todo mundo aprendeu a calcular a variância, não é mesmo? Com esse sigma ao quadrado, medida de dispersão de dados. A cálculo de erro amostral absoluto, que significa o diferencial máximo tolerável entre a média e a realidade. Diferencial máximo tolerável entre a média e a realidade. E também o cálculo de erro percentual, que é um erro amostral relativo, né? Aí vai ter o E com a porcentagem. E também o intervalo de confiança, para formar aqueles gráficozinhos dos quais eu esqueci como eles se chamam, mas é o gráfico de grau de certeza estatística e de estimativa, mas acho que tem outro nome. Enfim, geralmente a gente compõe esses gráficos com base no intervalo de confiança de 95% ou 99% de confiança. E aí o que sobra fora da confiança está numa extremidade do gráfico abaulado, assim, né? Grau de certeza. Estatística da estimativa. Etapas do processo de amostragem. A delimitação da população-alvo, como por exemplo, floresta nativa de 200 hectares, população de tamanduás, área agrícola contaminada. Escolha do método de amostragem, aleatória, sistemática, estratificada. Cálculo do tamanho da amostra, dependendo do erro aceitável e da variância da população. Implantação em campo, marcar, medir e registrar os dados com rigor técnico. Análise estatística, calcular médias, variâncias, intervalos, estimativas da população total. Tipos de amostragem mais utilizado. Amostragem aleatória simples, realmente, né? Aleatória e simples, de você pensar que é o mais utilizado. Cada ponto da área tem igual probabilidade de ser escolhido. Vai requerer um sorteio aleatório de pontos, vai reduzir o viés humano e continua sendo simples, né? Porém, no entanto, pode gerar essa má distribuição espacial. Se realmente for aleatório, é mais difícil ter essa má distribuição, né? Mas, enfim. De todo modo, a amostragem aleatória simples é boa para áreas mais homogêneas e populações mais dispersas. Também vai ter a amostragem sistemática, em que vai ser estabelecido pontos em malha regular, então a cada 100 metros. É fácil de implantar essa amostragem, tem uma distribuição espacial mais uniforme e pode coincidir com padrões naturais da floresta. Pode coincidir, no entanto, também pode ter aparecimento de vieses aí. Muito utilizado em inventários florestais, a amostragem sistemática. Vai ter a amostragem estratificada, em que a área é dividida em zonas mais homogêneas, que são os estratos, e amostras são alocadas proporcionalmente para cada zona, né? Então, por exemplo, para separar uma área de produção permanente, relacionar uma floresta secundária, uma capoeira. Capoeira significa aquele local que tem poucas árvores, né? Tem
tem mais espaço aberto, com pouca vegetação. Ou então um lugar que realmente foi explorado durante algum tempo e agora que está sendo regenerado, né? Capoeira. E também aí do exemplo da aplicação com florestas primárias. Na amostragem estratificada, a gente vai ter o aumento da precisão, a redução da variância intraestrato e a exigência do conhecimento prévio da área. Só isso. E aí também ideal para áreas heterogêneas, amostragem estratificada. Agora a amostragem por conglomerados. Diz sobre aquele conjunto de pequenas parcelas agrupadas, como ilhas. Né? Reduz deslocamento em campo, útil em terrenos difíceis e tem menor precisão estatística que amostras independentes. No entanto, é boa para inventário em grandes áreas remotas. Amostragem por conglomerados. Unidades amostrais em inventários ambientais. Vamos lá. Floresta. Unidade amostral comum. Parcelas retangulares, por exemplo, 10 metros por 100 metros, ou circulares em raio de 15 metros. Haja coragem. Agora eu tô entendendo para que existe formação de engenheiro florestal. Agora eu tô entendendo. Louvado seja Deus pelos engenheiros florestais. Em dado de tipo fauna, a gente vai ter os transectos lineares, armadilhas ou câmeras por ponto. Para coleta de dados em solo, a gente vai ter os pontos sistemáticos por hectare ou grid, né? Que tipo é uma espécie de fazer uma grade com uma medição diferente. E também, se o dado for para coletar dados de vegetação baixa, a gente vai ter quadrantes fixos de 1 metro quadrado a 10 metros quadrados, tá bom? Cálculo do tamanho da amostra vai ter a fórmula clássica, considerando populações infinitas, em que o n, um número que a gente está buscando, é igual a essa fórmula aqui. Onde o número de parcelas necessárias, n é o número de parcelas necessárias, t é o valor tabelado, 1,96 para 95% de confiança. O sigma ao quadrado é a variância prévia, obtida por amostra piloto. E o exão é o erro absoluto tolerável. A fórmula para correção para a população infinita vai ser essa. N' para a população finita. Enfim, tá aí a fórmula. Quanto maior a variância e menor o erro tolerado, maior será o número de amostras, tá bom? Então, vou ler ao contrário agora. O número de amostras será maior quanto maior for a variância e menor for o erro tolerado. Show? Erros mais comuns. Tamanho de amostra insuficiente. Resultados estatisticamente inválidos. Né? Fica não representativo. Erro de parcelas mal distribuídas. A gente vai ter a representatividade comprometida. Medições imprecisas. Chato, né? Vai ter a estimativa com viés ou com variância muito elevada. Isso é um grande problema. Falta de cálculo do erro. Então, na estatística, por mais que você aplique a fórmula, melhor que seja lá que você tiver, a mais difícil de todas, você vai ter que aplicar em cima daquele resultado que você teve, o cálculo de erro. Saber o quanto você errou com baixa naquele número. E tendo a falta desse cálculo do erro, a gente vai ter uma falta de confiabilidade no inventário. Ótimo. Para aplicações práticas e periciais, a gente vai ter os exemplos da aplicação em inventários florestal para plano de manejo, avaliação em dano de desmatamento, monitoramento de fauna, laudo de contaminação do solo e estudos de biodiversidade. Beleza? Então, outras referências muito semelhantes à da aula anterior. E é isso, vamos para a próxima.